TVC Rio apresenta Núcleo de Jornalismo. Apresentação: José Carlos Madureira. Olá, você que está mais uma vez acompanhando a TV Comunitária, canal 6 da NET, Núcleo de Jornalismo, onde a gente aproveita o momento e o espaço para fazer reflexões sobre o mundo, o Brasil, o Estado, o município do Rio de Janeiro. E a palavra do momento é reviravolta. O mundo está de reviravolta, o Brasil está de reviravolta, a Argentina está de reviravolta, o Estado do Rio está de reviravolta, o município do Rio de Janeiro está de reviravolta. Imagine, há pouco tempo atrás, algumas pessoas já davam como fatura liquidada a indicação do filho do Bolsonaro para a embaixada norte-americana. Já começa a fazer água. No Rio de Janeiro, a política de segurança preocupa. Mas o que mais pode estar preocupando as pessoas é a comemoração. Vamos bater um papo sobre isso. Na Argentina, reviravolta. No mundo, reviravolta. Afinal de contas, Estados Unidos e China estão quase em pé de guerra. Financeira já está. Vamos ver o que vai acontecer. Mas falando aqui do Brasil, Moisés aqui com a gente, para a gente conversar sobre as últimas do nosso presidente. Olha, eu acho que tem reviravolta, mas a gente precisa de fazer mais reviravolta aí, né, Madureira? Porque é o seguinte, do ponto de vista realmente da indicação lá, claramente um nepotismo do Bolsonaro, que não é de hoje, a gente sabe que tem todas aquelas denúncias sobre 112 aparentados do Bolsonaro, parece que foi uma matéria que saiu aí na imprensa, ao longo aí das carreiras do pai e dos filhos. Tem o caso aí da indicação do filho do presidente para a embaixada, que é claramente nepotismo, e a equipe técnica do Senado chegou a essa conclusão. Parece que os senadores estão, obviamente, informando isso ao Bolsonaro de que não vai dar. Porque como é que os senadores vão fazer uma votação contra um parecer técnico? Aí, quer dizer, não dá, mesmo sendo uma casa política, não dá para negar, porque aí o parlamento vai para a justiça e aí lá eles vão derrotar o Senado e tal. Então, me parece que aí eles vão... Vamos ver se o Bolsonaro vai fazer o que prometeu. Tá bom, se eu não mandar ele para os Estados Unidos, eu vou mandar ele para o lugar do embaixador lá, que comanda... Embaixador não, para o sujeito que comanda o Ministério Exterior. Ele falou. Fazer a substituição, tira o ministro das Relações Exteriores e bota o filho. Exatamente, certo. Agora, uma coisa preocupante, né, que hoje já saiu a lista das 17 empresas estatais que vão ser privatizadas, agora no primeiro plano aí. O Bolsonaro já entregou, né, que ele chama de privatização, mas é uma entrega a preço de banana de 6 ou 7 empresas estatais. Agora tem uma lista de 17. E sabe o que tem lá? A Casa da Moeda. Então o Brasil, para fazer dinheiro, vai ter que contratar uma empresa privada, provavelmente estrangeira. Porque nenhuma outra empresa brasileira tem tecnologia, certo? Está a EBC na lista. De comunicação. Estão todas as ferrovias, certo? Está a Dataprev. Nossa. Então, todo o banco de dados do INSS, que é o maior banco de dados que eu acho que existe no país, certo? Porque o banco de dados também dos eleitores também está no Dataprev, se não me falha a memória. E os eleitores são menos do que a população, né? Porque a gente sabe que a população é mais ou menos 50%, a população de eleitores é mais ou menos 50% da população de pessoas e tal do país. Isso tudo está na lista de privatização. E o Guedes disse que a Petrobras será privatizada, não agora, mais à frente, etc. Então, toda ela ou só as... Não, ele falou a Petrobras. Então, temos que preparar aí.
eu acho que o que aconteceu na Argentina, como você já abriu aí o programa falando, é uma coisa super alvissareira, positiva e tal. Quer dizer que o programa neoliberal não consegue ter apoio, certo? Então, aqui no Brasil, nós temos que continuar a denunciar todas essas atitudes antinacionais contra o nosso povo, contra os direitos da população, dos trabalhadores, dos diversos segmentos, e continuar a mobilização, que eu acho que é fundamental, e tomando por referência a Tereza Cristina, aquela sambista, né, que falou na ABI, trabalhador não pode ficar vendo só televisão, tem que ir para a rua. Mulheres, tem que ir para a rua. Tem que arregaçar a manga. Estudante, como já estão fazendo aí, já fizeram 3 manifestações. Como os estudantes do Cefet fizeram lá. Contra a intervenção lá da nomeação do terceiro da lista. Mas eu quero aproveitar essa sua fala, Moisés, para botar uma informação aqui para as pessoas que estão assistindo a TV. Muito foi dito da necessidade de abrir a caixa preta do BNDES para saber para onde foi o dinheiro, porque o dinheiro foi para a China, que o dinheiro foi para Cuba, que o dinheiro foi para o PT, e seja lá para onde, né? Saiu uma primeira lista do BNDES, né? Eu aqui não vou revelar a fonte, porque como jornalista eu tenho aqui o direito a preservar a fonte que me informa, mas saiu uma lista que eu tentei averiguar aqui digamos assim, a veracidade da lista, e parece, né, aquelas pessoas que combina, né? Parece combinar. As pessoas que eu vou citar aqui, se quiserem comparecer à TV para contra-argumentar ou até mesmo desmentir a lista, a TV está aberta. Mas veja... Mandar os documentos, né, direitinho. Mandar os documentos, aqui a TV exercita na prática a democracia. Mas está lá. Michael Klein, Casas Bahia, pegou 78 milhões. Para quê? Comprar um avião. Jato executivo da Embraer. Família Moreira Salles, Itaú Unibanco. Acabou de comprar o Botafogo. Né? Pegou aqui também alguns milhões. Dória Administração de Bens LTDA. Dória é do governador Dória. Não sei, apenas o nome da empresa é Dória Administradora de Bens LTDA. Não vou além disso. JBS, Neotáxi Aéreo, Construtor Estrutural, Lojas Riachuelo, Sumatera Participações, Industrial e Comércio Brasileira, Eurofarma Laboratório, Cláudia Leite, Luciano Huck e dupla sertaneja Vitor e Léo. Essa aqui é uma lista que está circulando na internet das pessoas que conseguiram, pessoas ou empresas que conseguiram financiamento pelo BNDES. Essa é a caixa preta? Pelo menos, na primeira lista, a caixa preta revela que são essas aqui as empresas ou pessoas que conseguiram financiamento pelo BNDES. Obviamente que não são as únicas, né? Mas a primeira lista que aparece, né, do primeiro levantamento, é essa. Por que eu estou mostrando essa lista para você? Porque essa onda de dizer que privatizar vai resolver, ou seja, abre a lista do BNDES, mais privatizada impossível, né? Essa lista de financiamento aqui das atividades econômicas. Então, eu estou levantando isso aqui para você, até levantando essa bola, porque essa tese de que a privatização é a salvação, tá aí já a Argentina para dizer que isso é conversa mole, né? E tem várias privatizações que foram feitas e os países começam a fazer o caminho de volta, certo? Como é que o país vai ficar sem Casa da Moeda? Imagina isso, gente, para imprimir o dinheiro, nós vamos ter que contratar para fora, certo? Aí o cara chega o que os Estados Unidos está fazendo com o Irã? O que os Estados Unidos está fazendo com a Venezuela? Chegou a guardar lá, a segurar o quê? Mais de 17 bilhões
do governo da Venezuela, é entrar numa conta que não é sua e tomar conta do dinheiro, impedindo as empresas de negociar. Então, se aqui a Casa da Moeda é comprada por uma empresa norte-americana, aí o Bolsonaro perde a eleição, certo? Aí o Trump resolve e fala assim, olha, vamos impedir a empresa de fazer qualquer trabalho aqui. E aí, como é que fica? Como é que emite moeda? Como é que imprime? Fica dependendo mais uma vez? Não, aí obviamente vai ter que intervir e tal, etc. Mas eu estou falando, como é uma medida esdrúxula, certo? Nessa questão, a gente viu todo o processo que teve do desenvolvimento do Irã, etc. Eles impediram o prosseguimento de uma política que interessava ao povo iraniano de ter energia nuclear, certo? O cara impede que haja, então você tem que produzir internamente. Então, quer dizer, além do mais, tem um livro, inclusive, publicado por um brasileiro, de quantas empresas estatais tem nos Estados Unidos? Mais de 1000. Lá pode, né? Na França, não sei quantas. Tá, certo? Empresas brasileiras, estatais, que foram compradas por estatais espanholas, por exemplo. Então, certo? Então, obviamente que é uma política de destruição da economia, certo? Destruição... Controle das riquezas brasileiras por interesses estrangeiros. Essa tem sido a tônica do governo em tudo, né? Praticamente em tudo tem sido o traço do governo. Com pré-sal, né? Entregou praticamente todas as reservas de pré-sal a empresas estrangeiras para fazer a exploração, ficando totalmente... E um país que chegou às portas de ser a 5ª economia do mundo, o Brasil, vai regredir. Porque se a industrialização está sendo, nós estamos desindustrializando o país, certo? Como é que o país vai entrar no cenário tal? A gente construiu os melhores jatos intermediários, a Embraer, com tecnologia brasileira. E agora, quem é o novo dono? Boeing. Certo? Nós desenvolvemos a prospecção de petróleo em águas profundas, que ninguém conhecia essa tecnologia. Chegaram até um técnico norte-americano, bem antes, anos atrás, lá no início do século passado, século XX, né, dizer que o Brasil não tinha petróleo. Exatamente. E nós, com o pré-sal, nós descobrimos as maiores reservas de petróleo desse período último. Nenhuma outra reserva foi descoberta maior do que a do Brasil. Então, isso é uma política nefasta contra os interesses e contra o teu emprego, você que está nos assistindo. Porque se nós, com as estatais e tal, chegamos a quase ser a 5ª economia do mundo, certo? E o período de desenvolvimento do Brasil, desde Getúlio, a Revolução de 30, nós tivemos índices chineses de desenvolvimento durante 50 anos, certo? Foi porque a gente desenvolveu tecnologia nacional, troca, isso não quer dizer ficar isolado do exterior, não, trocas justas, troca que inclui tecnologia, como esses dos caças suecos, que o governo... Perdemos essa possibilidade, porque agora está sob controle da Boeing. Não, e dos caças suecos para desenvolver exatamente a compra dos caças suecos e adquirir a tecnologia viria junto, certo? Isso, a Lava Jato resolveu destruir isso. A Odebrecht, uma das maiores operadoras da construção civil, saiu de 165 mil para 35 mil operários. É bom para você que está em casa, para você perceber uma sutileza no debate, né? O que acontece? Vamos pegar a Petrobras como exemplo. Ah, tem diretor corrupto? Ah, teve desvio de recursos? Vamos partir do princípio que aconteceu isso. Então, pega o diretor, faz a investigação, vê qual é, né? Combate a corrupção. Tira o dinheiro do cara. Tira o dinheiro do cara. Outra coisa
é você usar o discurso da corrupção para acabar com a Petrobras. Isso é um verdadeiro golpe. E acabar o emprego, né? E acabar com o emprego de quem está lá e até com a possibilidade futura de emprego para novas gerações. Né? Agora, eu acho que é importante esse exemplo que você deu, porque é o seguinte, quem faz da corrupção não é o CNPJ, Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica. É algum CPF, certo? Cadastro da pessoa física, que cada pessoa tem, é quem pratica em nome do CNPJ e tal. Então você não vai destruir uma estrutura que vai servir ao país e serve ao emprego das pessoas e tal, a economia. Vamos ver o exemplo nos outros países. Por exemplo, a Volkswagen. Uma das maiores denúncias, inclusive admitidas pela Volkswagen, é que a Volkswagen manipulou um mecanismo que tinha nos carros, obrigatório, de controle de poluição. Admitiu isso nos Estados Unidos e em vários países. Se perdeu algum emprego da Volkswagen alemã? Não. A empresa não perdeu um emprego. Agora, o dirigente foi pego. Agora mesmo nós estamos com aquele caso do brasileiro... Lá no Japão. No Japão, que inclusive o Luiz Nassif está dizendo que aquilo ali tem alguma coisa por trás, que o cara não é aquilo que estão dizendo, certo? Mas vamos lá investigar e tal. Agora, se perdeu o emprego, acabou com a Nissan no Japão? Não. Então, isso é muito importante, porque uma coisa é o país, a economia, a empresa que os trabalhadores dependem, etc. Tal. Você vai destruir a engenharia nacional porque se descobriu que a empreiteira pagou propina A ou B? Isso é outro exemplo que quem está em casa tem que entender bem. É o caso Odebrecht. A Odebrecht é uma empreiteira que tinha, empresa de engenharia, que tinha vários braços de desenvolvimento de alta tecnologia. Vamos falar só do Brasil. A Odebrecht estava no projeto de construção do submarino nuclear brasileiro, para a Marinha Brasileira. Sob o comando da Marinha. Sob o comando da Marinha Brasileira. Esse processo de destruir a Odebrecht retardou ou quase aniquilou o projeto de construção do submarino nuclear da Marinha Brasileira. A Odebrecht também estava envolvida no projeto do porto de Muriel, Porto de Muriel? Muriel. Porto de Muriel lá em Cuba. Em Cuba, que na verdade esse porto não é de Cuba, esse porto é para auxiliar todas as economias norte-americanas, da Europa, do Brasil, da Ásia, na circulação de mercadoria. Era a Odebrecht que estava construindo esse porto. Mas por que queriam detonar a Odebrecht? Porque a Odebrecht ganhou musculatura e estava disputando internacionalmente com as empreiteiras norte-americanas que estavam em crise. Coincidência ou não, quem bateu na Odebrecht não foi aqui o Moro, não foi aqui o Dallagnol, isso aqui foi, como se fala no linguajar aqui, foi marionete. Os interesses que bateram na Odebrecht foram os interesses norte-americanos, para tirar a Odebrecht e as empresas norte-americanas ocuparem esse espaço no mercado internacional. É preciso entender isso. E aí, eu reforçando isso, lembremos da guerra do Iraque. Quem é que construiu parte do Iraque? Empresas brasileiras. Entre elas, Odebrecht. Isso. Camargo, né, parece? Camargo Correia. Outras empresas tinham relação com o Estado iraquiano e faziam as construções. Depois da invenção de que havia armas de destruição em massa, que já foi admitido que foi uma fake news, inclusive pelo ex-primeiro-ministro da Inglaterra, que sofreu com isso, o Blair, né? Quem é que está lá reconstruindo o Iraque? As empresas norte-americanas ligadas ao antigo vice-presidente dos Estados Unidos, o Dick Cheney. Inclusive tem um filme que fala sobre isso. Basta ver o filme sobre o vice, o nome do Vice, né, em inglês, V-I-C-E.
conta a história dessa... Então, a gente conhece de que os Estados Unidos usam o meio ambiente, usam a questão de segurança, usam isso, usam aquilo como lorota, como argumento, como marketing para ocupar o espaço. A mesma coisa, essa questão já houve com o algodão. Eles pegaram, trouxeram uma praga que destruiu as plantações no Nordeste, principalmente na Paraíba, certo? Que eles usam dizendo que a carne está ruim, e aí nós vimos esses delegados e procuradores que fizeram essa operação maluca sobre a carne para destruir o quê? O mercado, porque aí impede de vender a carne brasileira, certo? E entra os concorrentes. Então é uma guerra econômica com um argumento aceitável, né? Defesa do meio ambiente, democracia. Os Estados Unidos invadiam os países dizendo que estava querendo construir democracia. A gente sabe que isso é uma lorota do maior tamanho. A defesa da democracia usa a força usa a democracia como bandeira ideológica para justificar o uso da força na luta intervencionista nos outros países. Bem, Moisés, vamos a um rápido intervalo, a gente volta já já. TVC Rio apresenta Núcleo de Jornalismo. Apresentação: José Carlos Madureira. Voltando aqui no nosso bate-papo, que a gente estava falando um pouco das razões da crise internacional, o combate à corrupção, as privatizações, o impacto disso economicamente no Brasil e também em qualquer outro país, onde a sua economia, as suas empresas, as suas riquezas são desviadas do controle nacional para o controle externo, o impacto disso na vida comum, na vida do cidadão comum em cada país. Então, isso acho que, Moisés, essa questão aí está acontecendo no mundo, está dentro de um contexto também de uma guerra que hoje é uma guerra comercial e financeira entre Estados Unidos e China, obviamente. Está todo mundo sob esse guarda-chuva, né, impactando as economias, impacta o Brasil, impacta a Europa, impacta vários locais. Mas aqui no Brasil, a gente já vê que muitos discursos radicais, né, por exemplo, contra a Venezuela, já puxaram o freio de mão em função da guerra comercial Estados Unidos e China, porque tem interesses econômicos envolvidos, colocados. Já baixou o tom da briga com a Argentina também, né? Embora em primeiro momento ele tenha feito aquele discurso quase que terrorista, né? Aquela coisa toda, mas, né, eu pensei quando assisti, a única coisa que ele está fazendo é ajudar a oposição a ganhar na Argentina. Imagine, na Argentina, escutar, o presidente do Brasil está metendo pau nos argentinos, aí é que o argentino vai votar na oposição mesmo. Fale mais, que o povo argentino vai adorar as suas declarações. Mas veja, Moisés, uma coisa me chamou a atenção nessas 2 últimas semanas. Primeiro, a entrevista do Toffoli para Veja, onde ele deixa explícito as pressões e contrapressões com relação à continuidade, o ascenso desse governo e a continuidade desse governo. Isso é uma coisa que me chama a atenção. A outra coisa que chama a atenção é a desenvoltura do Rodrigo Maia, e já explicitamente rasgando contra o governo. Ele vinha dando umas espetadas, mas agora ele resolve, digamos assim, aglutinar aquela direita, centro-direita, né? Tentando aglutinar centro-direita para criar um polo em contraposição à extrema-direita, e vem fazendo movimentos para isso, e deu uma declaração dizendo que ainda é possível este ano mudar a regra do jogo eleitoral para 2020. Mudar a regra do jogo eleitoral para 2020 pode ser uma sinalização de que vem coisa por aí para além da cláusula de barreira, porque a cláusula de barreira já foi aprovada, está líquido e certo, está lá, bonitinho. Impedir a reeleição.
também acho que isso já é, como é que se diz, favas contadas. E impedir a reeleição? Impedir a reeleição, eu acho que é favas contadas. Na cabeça dele, isso aí é favas contadas, porque a impressão, eu vou falar uma afirmação para você comentar. A impressão que eu tenho desse final de primeiro semestre e início do segundo semestre é que o cálculo que está sendo feito é da seguinte forma. Rodrigo Maia aprova as reformas, capitaliza a aprovação das reformas. Não estou falando da questão de luta, de resistência, não. Cálculo, pelo menos é o que parece. Aprova as reformas e esse governo passa a ser descartável. E passando a ser descartável, qual é a alternativa? A oposição de centro-esquerda não tem nome, a extrema-direita descartada, vão pavimentar a coalizão de centro-direita. Essa coalizão de centro-direita, ela precisa ter uma expressão e uma força para se constituir enquanto alternativa e poder. A forma que ela teria de fazer isso em 2020, numa reforma eleitoral e política, no discurso dele, introduzir voto distrital misto, já para 2020, e voto distrital misto em 2020, consequentemente, seria antecipação das eleições gerais em 2020. Falar em voto distrital para 2020 não tem como se diz, outro ponto final que não a antecipação das eleições gerais para 2020. Fazer eleição casada, presidente, governador, prefeito, seria essa, digamos assim, a intenção não revelada ainda. Olha, você quer me derrubar aqui como comentarista? É uma especulação. Porque, veja, eles teriam que caçar os mandatos, né? Teriam que caçar os mandatos, né, para fazer uma eleição, manter os deputados e caçar o presidente e o vice. Olha, eu não vejo... Pode ser que ele esteja pensando, eu não consegui ter essa leitura aí, certo? Eu acho muito arriscado. O que eu tenho sentido é que o pessoal que aderiu, vamos fazer um programa neoliberal com o Bolsonaro, que é quem está aí e tal, eu acho que eles estão sentindo que realmente o negócio é muito difícil, né? Muito complicado. E que o Bolsonaro não está preocupado em compor e tal, né? Com esses segmentos. Eles estão dando voto ao Bolsonaro lá no parlamento e estão recebendo o quê? As emendas, apenas. Certo? Então, eu acho que, para a continuação, eu concordo com você que eles devem estar pensando alternativas e tal. Mas eu não vislumbro, assim, de imediato, que eles tenham essa... Por mais que um lado aí que pode vir a coincidir com esse interesse político, é que a situação da economia está muito ruim, né? Vamos entrar agora, tecnicamente, já na recessão. Então, é uma destruição de capacidade do mercado interno muito forte. Então, quer dizer, isso pode gerar uma mudança de posição, porque, se nós estamos com um governo que faz todas essas medidas aí neoliberais, como essa que se apresentou hoje, 17 vendas e tal, eles vão pegar o quê? O dinheiro da venda e vão distribuir para a população? Vão fazer o quê para geração de emprego? Então, pode ser que um colapso econômico mais profundo possa gerar uma solução política emergencial, tal, de manter as coisas e tal, e o parlamento gerar uma outra solução. Mas isso eu acho que não está visto assim, pelo menos eu não consigo perceber, porque não vai sair de uma reunião noturna e tal. Isso tem que gerar uns conflitos mais fortes, certo? E eu acho que essa entrevista do Toffoli
tem um lado que eu quero ver o lado mais positivo, né? Porque, obviamente, o lado negativo é, primeiro, essa pressão descabida do Exército, de setores do Exército. Segundo, que eu acho que é uma pressão que não tem profundidade. Esses chefes militares que fizeram isso... Não tem capilaridade. Não tem base para fazer. Tá bom, vamos apostar. O que vocês vão fazer? Vocês vão botar tanque na rua? Ah, é? E vão segurar a peteca do que isso vai representar? Ninguém vai querer isso. Então, alguém vai bancar esse jogo? Ou estão blefando? Eu acho que o que houve foi um blefe. Agora, o que demonstra uma fraqueza desse senhor Toffoli e dos ministros do Supremo, que realmente é uma demonstração clara disso. É uma fraqueza profunda. Que estadistas são esses? Eles estão com medo que ele perdeu o emprego? Quantos no Brasil, certo, quer dizer, perderam os seus empregos e tal, porque foram para a luta e por isso que nós estamos na democracia, né? Inclusive parlamentares, que foram e falaram na hora certa o que tinha que falar, certo? A luta do próprio Ulisses, enfrentando o cachorro na Bahia, etc, etc. Aí vem um presidente do Supremo que confessa que é frágil, que é fraco, certo? Agora, ao mesmo tempo, ao ele confessar, ele também, aí tem um lado positivo, porque ele alerta todo mundo, né? Alerta o seguinte, vamos ver isso do lado positivo. Agora a gente sabe que realmente aconteceu, que todo mundo, principalmente os dirigentes e tal, já especulavam, certo? A imprensa especulou e tal. Agora está claro que houve esse movimento. Então isso tem que parar, porque quando você chega em determinado ponto, tem que dar um basta, certo? Isso não pode ocorrer. Vamos ver o desenvolvimento. Eu participei de vários debates e tal, inclusive no seminário da Brasilidade, que nós estamos mostrando aqui às quartas-feiras, 10 horas da noite. O Postman, o Zé Carlos de Assis, o Dark, etc., eles estavam falando que provavelmente o governo vai criar frentes de trabalho, entendeu? Sabe aquelas frentes? Você chama as pessoas que estão desempregadas para cavar o buraco, chama outros para tapar o buraco e tal, para poder circular os recursos, etc. Pode ser que isso venha a ocorrer numa tentativa de segurar um pouco o declínio da economia. Mas se houver um declínio muito forte, realmente, e já está sendo totalmente diabólico o que está acontecendo, lá inclusive na Moraes e Silva, no Maracanã, tem um sindicato dos telefônicos, né? E toda terça-feira você vai lá, a fila vai até o Maracanã, porque tem lá um banco de empregos, uma participação do sindicato, como igreja, parece, que eles fazem um banco de emprego. Pô, é terrível, certo? Você vê as pessoas ali desde 4 da manhã para tentar encontrar uma vaga e tal. E a gente já viu aquelas imagens lá perto do Ibirapuera, ou lá no centro de São Paulo e tal, etc. Eu acho que nesse sentido pode ser que essa análise aí que você fez possa vir a entrar na mesa. Como é que a gente faz, sem fazer muito alarido, a gente possa fazer uma saída por cima, né, que chamaria, né? Lá no parlamento e tal. Não podemos deixar de comentar, quando eu disse que era especulação, fica na especulação por enquanto, vamos desenvolver o raciocínio, Mas eu queria, então, só para reforçar, porque eu acho positivo o movimento do Toffoli? Não, do presidente da Câmara. Rodrigo Maia. Então, eu acho que as forças progressistas de esquerda, porque eu estava na ABI, quando ele fez uma declaração contra a perseguição ao Greenwald, certo? E cara lá não gostaram de ouvir, entendeu? Os caras progressistas, porra. Aí tem um cara que é de centro-direita e tal, mais de centro, etc., que fala uma coisa contra um governo maluco e entreguista como esse, e o cara, em vez de ficar contente, certo? O cara fica irado. Então, quer dizer, uma ingenuidade política, né? Porque ali o corte, né? Que na verdade, assim, você tem dois tipos de corte. Tem um que faz o corte da luta contra as ideias capitalistas, então tudo que é do mundo capitalista é inimigo, então não posso me aliar a ele.
E o outro corte é o seguinte, que entende que o que está em jogo hoje, né, nós não estamos às portas de uma revolução que vai destruir o capitalismo, nós estamos na iminência de perder a democracia. Então, se a linha central é a democracia, todos que defendem a democracia têm que estar dentro do mesmo barco. Claro. Acho que essa é a lógica que a gente tem que trabalhar. E não tem que ter insegurança diante de um cara que não tem as suas ideias, que seja mais conservador, mas é a mesma coisa que o Reinaldo Azevedo. Reinaldo Azevedo é o cara que cunhou o Petralha, fazia toda uma política contra o PT, contra as forças progressistas, é um cara conservador, assumidamente conservador, mas é um cara democrático. Exato, está defendendo a democracia. Ele falou, eu sou conservador, mas eu sempre defendi que o Estado de Direito tinha que se manter, eu vou ganhar dentro do Estado de Direito. Tudo bem, você tem medo de disputar com ele depois? Pô, entendeu? Isso é numa visão infantil. Exatamente. A outra coisa, mas acho que a gente não pode deixar de comentar, é o episódio que ocorreu agora no Rio de Janeiro, que foi a morte do sequestrador do ônibus na Ponte Rio-Niterói, que foi alvejado por um tiro de sniper. E parece que a coisa que mais repercutiu foi a forma como o governador se manifestou com relação ao resultado da ação. Acho que era importante você comentar esse acontecimento. Olha, primeiro, por que o cara sequestrou o ônibus? Eu não sei ainda, certo? Porque pelo menos não vi matéria, o cara inclusive foi morto e tal, ainda vai se contar essa história aí e tal, certo? Um cara, 6 horas da manhã, certo? Parece um cara meio... não sabia o que ele estava querendo fazer, né? Estava iludido, provavelmente, com esses filmes aí de Rambo, de não sei o que e tal, etc. Então, um cara meio doido, obviamente, deve ter algum parafuso trocado, etc. Tal. E ele tomou uma atitude que realmente tem que ser combatida, porque ele colocou inocentes, pessoas que não tinham nada a ver com uma situação, trabalhadores que estavam indo para o trabalho, ou pessoas e tal, e que sofreram uma tensão, uma pressão ali dentro do ônibus. Numa disputa dessa, pode acontecer do cara morrer mesmo, certo? Porque o cara não estava procurando outra coisa. Ele estava procurando uma atitude que leva ao confronto. O confronto é o que eu falei dos tanques aqui, certo? O cara quer lá mandar no Supremo, fora da Constituição, e quer botar tanque e tal, vai enfrentar uma resistência, certo? Aí o que vai dar, não sei. Pode um morrer, morre de um lado, morre do outro. E isso nós já tivemos experiência do ponto de vista político, que teve a luta armada, né? A guerrilha, etc., urbana, rural, tal, no Brasil, e em outros países. Porque quando você destrói os mecanismos democráticos, então você está indo no Líbano, né? Teve as milícias de um lado, do outro, etc. Esse cara, o cara encontrou um caminho de luta dele lá, pessoal, sei lá, de maluquice, que podia levar à morte dele. Eu acho que aí a ação lá, por mais que em princípio pode parecer que como o cara não tinha uma técnica de sequestrar nada, porque ele saiu do ônibus várias vezes, etc. Tal, então ficou desprotegido, então que poderia o desfecho ser esse. E aí tudo bem, não dá para fazer uma análise. A polícia foi lá e fez o trabalho de desmontar aquele sequestro. Agora, a atitude do governador é que eu acho que por isso que o centro... Eu vi a imagem lá, ele desceu do helicóptero, saiu pulando igual a gente... Eu torço pelo Botafogo, você torce pelo Vasco, os flamenguistas, os fluminenses, assim sucessivamente. Que é uma coisa totalmente descabida por uma autoridade, né, da estatura do governador. E pegou muito mal, porque isso demonstra que a atitude do governador na política de segurança é matar e depois comemorar, certo? Ele já fez isso nas comunidades aí, ele, no avião e tal, tinha vários... Ele parece que fez um sinal ou mandou gente de helicóptero aí, né? Eu não vi essas imagens, mas eu sei que repercutiu muito e tal. Alvejar as cabecinhas de quem está armado nas comunidades. Então, obviamente que isso coloca em risco as pessoas
que moram e tal, fica uma maior, é o que está acontecendo, um amedrontamento geral da população. Essa política de segurança, ela não resolve nada, certo? Esse caso, resolveu esse caso, certo? Mas como política de Estado, é uma política que não, o que tem que fazer é inteligência, certo? Preparação dos policiais, até a desmilitarização, que é um debate que o ex-secretário de Segurança Pública, né, do Brasil, que é aquele sociólogo que atua aqui no Rio e tal, Soares, certo? Está fazendo. Inclusive, ele lançou um livro agora, certo? Que aí quem quiser pesquisar isso, vai na editora Boitempo. Inclusive, nós estamos passando aqui um vídeo. Ele vai fazer uma série de 4 aulas sobre o livro dele. Nós já vamos botar no ar a primeira aula e tal, certo? Que tem que analisar. Agora, o governador comemorar a morte, isso demonstra um desequilíbrio do governador, certo? Porque aí nós estamos falando de um público que é do Bolsonaro, que é um público, muito público evangélico. Nenhum evangélico, nenhum católico, nenhum cristão vai comemorar a morte de ninguém, até porque é proibido, né, a pena de morte, etc., de julgamento. Então, e pegou muito mal por causa disso, porque demonstra um desequilíbrio, o governador é um desequilibrado, certo? Total desequilibrado. E ele, depois, a repercussão foi tão imediata, porque nós estamos num momento histórico, né, da humanidade muito conectada, todo mundo viu na hora, a televisão ficou passando ao vivo, etc. Porque na entrevista coletiva ele teve que recuar, certo? Ele falou, não estava comemorando a morte, eu estava comemorando a vida, certo? Dos que ficaram dentro do ônibus. É claro que não foi isso. E além do mais, você também usar um episódio disso, que tem uma morte, tal, como comemoração, né, como propaganda, isso demonstra também uma pequenez do governador. Assim, Moisés, eu vou fazer uma provocação no ar, né, para as pessoas refletirem. Todo mundo, há décadas no Rio de Janeiro, já viu pela televisão, que a Globo já transmitiu, a Record já transmitiu, a Bandeirante já transmitiu, vários traficantes armados até os dentes sobre os telhados das comunidades. Assim, centenas de imagens nos últimos, vamos botar no barato, nos últimos 10 anos. Nos últimos 10 anos. Então, não é difícil para o cidadão comum imaginar que é fácil, já que foi dito que quem tiver armado vai tomar o tiro, não é difícil imaginar que você já deveria ter pelo menos uma dúzia de traficantes armados até os dentes numa situação de estar fora de combate. Certo? Na horizontal. Na horizontal, né? Como diz no popular, como é que estão dizendo no popular? Apaga o CPF, não é? Como é que estão usando uma frase, cancela o CPF, né? Cancela o CPF. Cancela o CPF, estão usando esse termo para dizer, passou 10, tá melhor, cancela o CPF. Então imagine quantos já poderiam estar com o seu CPF cancelado, de pessoas que andam armadas até os dentes, em cima de telhados de comunidade, aterrorizando o cidadão comum. E eu me pergunto, quantos? Porque a única notícia que nós recebemos até hoje foi do jovem que morreu no ponto de ônibus, semana passada, e agora deste, vamos dizer assim, ladrão de galinha, né? Porque não era um sequestrador profissional, não era uma pessoa mentalmente profissional, né? Como diz como o Filipão usou um termo, né? Futebol hoje não é mais no tempo que você enrolava o cachorro com linguiça, né? Então também nós não estamos mais nesse tempo que achar que né, aquele ladrão de galinha ali, nossa senhora. Então, eu acho que a gente tem que refletir bastante sobre isso.
Porque uma coisa é você ter uma política efetiva de segurança, combater o crime, o tráfico, que até você tenha esta prática do uso do sniper, porque a grande questão é essa. Muitos países usam. Mas a gente tem que ser, acho que, meio coerente, né, com o objetivo e não ficar fazendo uma espetacularização via grande livro, Augusto Debord, A Sociedade do Espetáculo. Aquilo mais foi um espetáculo do que efetivamente uma política de segurança. Eu acho que as pessoas têm que refletir. Todo mundo tem que refletir, o governador tem que refletir, a política de segurança, se é isso mesmo, que é o caminho, que não é. Arrisco essa opinião, porque afinal de contas estamos numa democracia, eu como jornalista tenho o direito da opinião. Moisés. Olha, eu continuo achando que essa não é a política, certo? A política de segurança é uma política que dê segurança às pessoas. Uma política de segurança que você põe a comunidade inteira com medo, certo? Deixando de ir para a escola, deixando de ir trabalhar, ficando com problemas de saúde, certo? De estresse, de doenças, etc., que o medo gera, porque é um medo pânico, né? Uma situação, o cara pode perder um filho no ponto de ônibus, etc. Aquela política toda de invasão de caveirão e tal que nós tivemos, demonstrou uma política errada, certo? Por que se chegou a isso? Certo? Eu me avistei com 2 secretários de segurança como jornalista, certo? E trabalhando para o sindicato e tal. O cara falou, nós estamos aqui enxugando gelo. Um secretário de segurança falou assim, como eu estou com você aqui, nós estamos enxugando gelo. Porque se você não entrar e entender por que acontecem essas coisas, certo? Por que as pessoas precisam de fazer isso? Por que a violência, como é que a violência é multiplicada, etc. Certo? Você não vai, você vai... ele estava falando daquele episódio que teve no Rio, de 2 jovens que pararam o ônibus. E uma jovem pegou uma garrafinha de coquetel, ou parecia querosene, sei lá, jogou dentro do ônibus. Certo? Tocar fogo no ônibus, etc. Então precisa de ir mais fundo, porque se quer resolver o problema ou se quer, sei lá, ganhar mais alguns votos, etc. Eu acho que isso é uma questão importante. Eu estou falando aqui para quem quer pensar sobre segurança de uma forma completa. Porque é óbvio que as pessoas que estavam ali ficaram aliviadas. O cara, que estava ameaçando, então isso é mais do que natural. Agora, uma instituição, uma autoridade institucional, ela tem que pensar um pouco além daquele episódio. E não pode fazer propaganda em cima da morte. Porque quem faz propaganda em cima da morte é vampiro, né? Você que está em casa, pense, reflita. Este é um debate. Esta é uma edição especial que a gente fez com esse conjunto de coisas que aconteceu. Mas pense, vale mais a vida do que outras comemorações. Até a próxima. TVC Rio apresenta Núcleo de Jornalismo. Apresentação: José Carlos Madureira.